as 4 propostas do faraó. Êxodo capítulo 8, versículo 25 ao 28 e capítulo 10, do versículo 11 ao 24. Quando Deus apareceu a Moisés no Monte Horebe, deu-lhe uma missão quase impossível. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E tendo aceitado aquela missão, Moisés enfrentou a astúcia do soberano do Egito, que não tinha nenhuma vontade de deixar o povo ir. Por 4 vezes, Faraó tentou enganar Moisés, mas não logrou êxito. A primeira proposta, Êxodo capítulo 8, versículo 25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. A proposta do rei do Egito pode ser colocada dessa forma: vocês para adorar ao Deus de vocês, contanto que permaneçam no Egito. O rei estava propondo que eles adorassem com liberdade, mas que permanecessem aceitando a condição de escravos. Lembremos que o Egito tem um simbolismo da velha vida, da vida sem Cristo, no pecado. Sacrifício no Egito significa querer ter uma vida de adoração sem transformação, sem renúncia e abnegação por amor a Deus, conforme tem acontecido nos dias de hoje. Muitos dizem que adoram a Deus, mas não mudou nada no seu comportamento. Hoje essa proposta poderia ser colocada da seguinte forma: adorem a Deus sem mudança de vida. Adorem, porém permaneçam no Egito, na vida velha que tinham sem Deus, como acontece nos dias de hoje. Deus não aceitaria um sacrifício na terra da escravidão. O Egito simboliza o mundo. Deus recebe a adoração daqueles que rompem com o Egito, aqueles que deixam realmente o pecado. A mensagem de Deus é: arrependei-vos e convertei-vos dos maus caminhos. O faraó, com aquela proposta, queria que Moisés e o povo de Israel pensassem que estariam agradando a Deus, mas seu real propósito era que eles continuassem escravos. O Egito é a terra da escravidão, e o faraó simboliza Satanás, e Moisés, o libertador, uma figura do Cristo. Moisés recusou a proposta de Faraó e não houve acordo. Na segunda proposta, Êxodo capítulo 8, versículo 28. Disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vá longe. Orai também por mim. Tendo sofrido as consequências da 4ª praga, Deus estava quebrando o orgulho de Faraó lentamente e gradualmente. Uma nova proposta Faraó fez, depois de ouvir os conselheiros. Moisés não deixou enganar pela aparente humildade.
pois atrás daquela proposta escondia outra armadilha, a de sacrificar perto do Egito. Esta segunda proposta é equivalente a dizer: sacrifique ao Deus de vocês, mas fiquem por perto, não se afastem da influência do Egito. Isso significava cochear entre dois caminhos. Morar na divisa do Egito era tão perigoso quanto estar no Egito. Quem aceita Jesus, mas não rompe com as velhas amizades ou com as antigas influências que nos afastam, tem a dificuldade na caminhada com Cristo. Muitos cristãos da atualidade são fracassados porque não conseguiram se libertar do mundo, ainda não estão convertidos. E para piorar a situação, eles vão aceitando e vivendo dessa forma até quando? Vivendo como morno, e serão vomitados por Jesus. Ficar sobre a influência do mundo, ficar sob a influência do Egito, é como estar na situação da semente entre os espinhos, que não frutificou, porque foi sufocada. A terceira proposta, Êxodo, capítulo 10, do versículo 8 a 11. Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e este lhe disse: vocês podem adorar o Senhor seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não. Somente os homens podem adorar ao Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. De acordo com essa proposta, eles deviam ir, mas deixar para trás as famílias. A intenção de Faraó era manter os familiares dos israelitas presos no Egito, libertando somente os homens para que em breve voltassem por causa das esposas e filhos e fossem presos novamente. Essa proposta mostra a intenção do adversário em impedir que todas as famílias sirvam ao Senhor e seja assim usado para dificultar a caminhada daqueles que já foi liberto. Moisés não aceitou as famílias de Israel. Moisés não aceitou deixar as famílias de Israel para trás, nem os velhos, nem as esposas, nem os filhos, nem as filhas, como também não ficariam nem os animais. Faraó recusou a proposta de Moisés e a resposta de Deus foi a praga dos gafanhotos, que arrasou a agricultura do Egito. Vemos nisso a proteção do Senhor estendida a todos quantos creem no seu nome. Oremos pelas nossas famílias, especialmente por aqueles que querem se colocar como obstáculos à nossa caminhada com Cristo. Eu, Wagner Queiroz, tenho uma família espírita. A minha família não concorda comigo. A minha família
é contra a minha forma de viver adorando a Jesus Cristo, porque a minha família nem acredita que Jesus Cristo morreu na cruz por eles. Acredita que quando eles morrerem, quando nós morrermos, todos vamos nos reencarnarmos, porque eles são espíritas. E o que faço eu? Já preguei para eles, sempre estou pregando e procuro viver em paz com eles, mas eles não concordam com a minha vida e continuam orando ao Senhor para que o Senhor dê tempo para eles se converterem. A quarta proposta de Faraó, Êxodo capítulo 10, versículo 24. O Faraó chamou Moisés e propôs: ide e servi ao Senhor. As crianças também podem ir, mas vão ficar as ovelhas e as vacas. Na realidade, essa proposta é estratégica. Faraó está dizendo aqui: adorem ao Deus de vocês, mas deixem seus bens sob minha influência. Muitos sofrem desse mal nos dias de hoje. Dizem ser de Deus, mas seus bens estão sob a influência do mal. Faraó contava com a fuga de Israel para a liberdade. Ao exigir que ficassem as ovelhas e as vacas, estava planejando que a fome debilitasse, fragilizasse Israel, e quando estivesse assim, iriam se lembrar da comida dos escravos, das cebolas do Egito, e voltariam correndo com os próprios pés. Um povo sem vacas e sem ovelhas afetaria diretamente as crianças, pois não haveria leite e a reprodução ficaria comprometida, e as crianças sofreriam assim como os pais também. A essa altura, Moisés, além de querer levar a família e o gado, impôs uma nova condição: tu também darás em nossas mãos sacrifícios de holocausto, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Moisés aumentou as exigências. Faraó, irritado, disse que nunca mais queria vê-los. O resultado de sua recusa em deixar sair Israel foi a última e a mais devastadora das pragas: a morte dos primogênitos do Egito, tanto de pessoas como animais. O Egito inteiro acordou de luto. Faraó mandou chamar a Moisés pela última vez na calada da noite e disse: levantai e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-lo fora da terra, com receio de serem todos mortos pelo Deus de Israel. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes, e saíram em vitória livres e prósperos. Moisés não fez nenhuma concessão a Faraó, ao contrário, aumentou as exigências. Quando o que está em jogo é a fé, a vida espiritual, a família e os bens do crente,
Não se deve fazer concessão ao diabo de maneira alguma. Não podemos ceder às exigências do diabo. Está escrito na palavra de Deus: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Na realidade, nós vemos que os crentes de hoje, a maioria continua presa no Egito, escravizada pelo faraó que simboliza Satanás. Um exemplo claro que eu vou dar agora, somente um. Quando há jogo de futebol, a maioria dos crentes não vão para a igreja, vão adorar no Egito, vão idolatrar aos homens, não vão na igreja. As mulheres, uma boa parte fica em casa assistindo as novelas, assistindo os Big Brother, fazendo a vontade do diabo, onde está escrito nas Escrituras: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor de Deus, o Espírito de Deus não está nele. Mas Jesus já havia dito que nos últimos tempos seria assim, que o amor de muitos esfriariam. Por isso, as igrejas estão cada dia esvaziando mais. Por isso, eu procuro também dedicar uma parte do meu tempo à pregação, ao ensino pela internet, porque eu consigo alcançar o maior número de pessoas que ouvem, que aprendem e que decidem muitas vezes receber a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Naquele dia eu saberei realmente quantas almas eu ganhei para o Senhor. Mas eu não vivo em comunhão com o mundo, somente prego para as pessoas. Temos que ter cuidado com as propostas sedutoras do diabo. Elas nunca são apenas o que aparentam ser. Seja exigente se o que estiver em jogo for sua vida espiritual e a da sua família, que Deus fará a provisão do livramento. Esse ciclo de negociações mostra o conflito entre a soberania de Deus e a tentativa humana de impor condições à obediência. Adorem a Deus aqui mesmo no Egito, Êxodo capítulo 8, versículo 25. Servir a Deus sem sair do Egito? Servir a Deus sem sair do sistema egípcio significa e representa a tentativa de conciliar a fé com o estilo de vida escravo do passado. Moisés afirma que o sacrifício seria servir a Deus. Seria, dessa forma, uma abominação para os egípcios, que eles precisavam de 3 dias de distância. Não vão muito longe, Êxodo 8, 28. Satanás quer estar sempre próximo de você. Satanás não quer que você se distancie dele. Satanás anda ao nosso derredor, fugindo como leão. Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, mas ele não é um leão. Uma liberdade parcial, mantendo sob a vigilância das fronteiras do faraó. Satanás está de olho em você, meu irmão, você está vacilando.
o cristianismo de fronteira, onde a pessoa quer Deus, mas não quer romper totalmente com o mundo. Ele insiste na saída total, conforme Deus ordenou. Vão apenas os homens, são as palavras do faraó, Êxodo capítulo 10, do versículo 10 ao 11. A proposta de Moisés, ou seja, a proposta do faraó, era que, de uma forma ou de outra, ele escravizaria, ele continuaria escravizando o povo, se o povo cedesse, como hoje nós sabemos que muitos estão escravizados pelo mundo, muitos estão escravizados pelo diabo e sabem disso, mas aceitam. Para encerrar, de uma forma ou de outra, Satanás sempre vai armar um laço. Satanás sempre vai estar por perto, te enganando. Perverso e enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. Somente Deus conhece o seu coração. Analise a sua vida hoje. Veja como você está vivendo. Vai na igreja e depois vai para o mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Você está morno e Jesus está voltando e você vai ficar, se não tiver com a vida no altar, se não tiver participando da Santa Ceia, se não tiver evangelizando, o que você vai apresentar a Deus naquele grande dia do julgamento? Para encerrar, sem santidade é impossível ver a presença de Deus. Tenha fé, Jesus está voltando. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.